Abra sua Bíblia no primeiro livro dos Reis. Primeiro Reis, capítulo 19, a partir do verso 1. Nós leremos até o verso 18. Primeiro Reis 19, do 1 ao 18. O texto diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Faça-me os deuses como lhes aprouver. Se amanhã a estas horas não fizer eu à tua vida, como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto caminho de um dia, e veio e se sentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre as pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e lhe disse: Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: Sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes, despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício, tranquilo e suave. Ouvindo-o, Elias envolveu o rosto no seu manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: Tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: Vai, volta o teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael, rei da Síria, a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapará à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapará à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Curva a sua cabeça mais uma vez e peça ao Senhor para falar ao seu coração. Senhor, em nome de Jesus, como a gente precisa ouvir o Senhor. Ó Deus, como o nosso coração precisa de resposta. Como o nosso caminho precisa ser iluminado, como a nossa fé precisa ser fortalecida. Tudo isso a gente só encontra no Senhor. Nós queremos pedir ao Senhor que nos ajude, que quebrante o nosso coração, que faça-nos compreender a Tua palavra, que a Tua palavra entre na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a gente continua naquela série de exposições. É muito cedo para desistir. O dicionário diz que desistir é não ir à frente no intento, é renunciar a um propósito, é o contrário de insistir. Irmãos, de vez em quando, desistir é uma bênção. É um assunto que eu vou falar daqui uns dias. Quando desistir é um livramento de Deus para a sua vida. Mas
no caso de hoje aqui, Elias precisava prosseguir. E muitas vezes essa também é a nossa história e também é o nosso desafio. O desafio de prosseguir quando tudo não está bem. Nós estamos aqui diante de um drama de um daqueles que seriam tidos como um dos maiores profetas no meio do povo de Deus. Para você ter ideia, o Novo Testamento, ele fala de Moisés como o representante da lei e fala de Elias como o representante dos profetas. O profeta Elias, que foi uma referência intensa, marcante e abençoadora, num tempo em que o povo de Israel estava entregue à idolatria, estava longe do Senhor, muita gente entregue à frieza espiritual, um homem que deixou um legado incrível, uma coisa extraordinária, um homem que nem sequer passou pela morte, porque foi levado pelo Senhor numa carruagem de fogo. Um homem com todo esse currículo, num dia, ele quis desistir. O texto diz que ele passou pela angústia, ele também passou pela noite escura da alma. Um dia, ele não tinha mais forças para prosseguir. O texto aqui diz que ele pediu para si a morte. Em outras palavras, o que estava acontecendo com Elias é que ele não tinha mais forças para prosseguir. E aí nós vamos dividir esse texto aqui em 3 partes. Primeiro, por que Elias queria desistir? Qual era o estado em que ele se encontrava? Depois nós vamos ver por que ele chegou nesse estado. E por último, a gente vai ver como é que o Senhor o tratou. Primeiro, como é que Elias estava? Estava em profundo desgaste espiritual. Se você ler aqui os textos anteriores, você vai perceber, 1 Reis 17, quando Elias entra em cena no meio do povo de Israel, entregue à frieza e à idolatria. Elias ora e durante 3 anos não tem chuva no meio do povo de Israel. 1 Reis 18, um pouco mais à frente, Elias passa por um confronto intenso com Acabe, o rei de Israel, e a sua esposa. Sua esposa, Jezabel, sacerdotisa de Baal, que a gente vai entender um pouco mais adiante. E depois o enfrentamento aos 450 profetas de Baal, naquela ocasião em que muita gente no meio do povo de Deus tinha dúvidas de quem realmente era Deus. E Baal era considerado o Deus da fertilidade. Por isso, Elias orou para que parasse de chover. Porque quando Deus cortou a chuva, o povo entrou numa crise financeira. Ninguém conseguia colher o que plantou. Os açudes se secaram e a nação entrou numa grande crise. Tudo isso provando que Baal não tinha como abençoar o povo, não tinha como dar fertilidade a ninguém, que se Deus, o Deus de Israel, não abençoasse o povo, nada acontecia. Então, um dia, o profeta Elias, depois de 3 anos sem chover, chama os 450 profetas de Baal para um desafio e diz: nós vamos orar, você vai orar ao Deus de vocês, eu vou orar ao meu. O que responder aqui por fogo é o Deus verdadeiro. Você conhece a história? Deus então respondeu por fogo, porque os profetas de Baal, depois de clamarem um dia inteiro, foram frustrados. E naquele dia, os profetas de Baal foram mortos, porque o povo de Deus mesmo decidiu atacá-los. Mas enfim, o que estava acontecendo ali não era apenas uma batalha política, uma manifestação contra o rei e sua esposa que trouxeram a idolatria. O que estava acontecendo ali não era apenas uma batalha religiosa para provar quem estava certo. O que estava acontecendo ali era uma batalha espiritual. Porque ali estavam os sacerdotes e os profetas dos ídolos malignos. Diga-se de passagem, a Bíblia os chama também de demônios. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 10, quando ele fala dos pagãos de Corinto, ele fala assim, 1 Coríntios 10, 20. Eu vos digo que as coisas que eles sacrificam, falando dos pagãos, eles sacrificam a demônios e não a Deus,
dizendo que os idólatras, na verdade, eles não estavam adorando apenas um elemento assim, insignificante, mas que de fato eles eram adoradores de demônios. Quero lembrar você que muitas vezes o desgaste espiritual, ele pode levar as pessoas ao desânimo. E às vezes você nem enxerga o desgaste espiritual como você deveria enxergar. E às vezes você nem percebe a intensidade da batalha que está se travando diante de você. Lembra comigo de Daniel capítulo 10. Daniel orando por 21 dias, nós não sabemos ao certo o motivo específico ali, mas Daniel estava tendo visões a respeito do que aconteceria ao reino da Babilônia e posteriormente também ao futuro do povo de Deus. E olha só, um anjo aparece para Daniel depois de 21 dias de oração e fala assim: então me disse, o anjo disse, Daniel, não temas, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o seu Deus, foram ouvidas as suas palavras. E por causa das suas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia, de quem o anjo está falando aqui? De um demônio. O príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, outro anjo, veio para me ajudar. E eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Irmãos, Daniel teve ciência da batalha que se travava enquanto ele orava, porque o anjo contou para ele. Porque ele também não estava sabendo o que estava acontecendo. O fato é que muitas vezes você não tem noção da batalha que está se travando diante de você. Mas muitas vezes nós estamos enfrentando uma batalha que nos desgasta. Elias estava extremamente desgastado espiritualmente diante das batalhas que ele vinha enfrentando. Outra coisa, o que você vai perceber ainda? Não era só isso. Elias estava desgastado fisicamente. Ele estava cansado. A gente vai analisando os textos anteriores, essa jornada do profeta Elias. O profeta Elias, 1 Reis 18, a partir do 45, ele corre entre o Monte Carmelo e uma cidade chamada Jezreel, que era um dos lugares onde o rei Acabe tinha casa. 40 quilômetros. Lembrando a você que Elias era profeta, não era maratonista. Paulinho está aí? Pois é, o Paulinho corre 40 quilômetros, nem soa. Não é o caso do profeta Elias e nem o da maioria de nós aqui. Entendeu? Aí, 1 Reis 19, Elias viaja de Jezreel até um lugar chamado Berseba. 200 quilômetros. Tudo a pé. 1 Reis 19 ainda, o texto fala que ele caminha de Berseba até o deserto. Mais um dia caminhando. Então, o que você percebe aqui? Depois de um desgaste espiritual, um cansaço físico extremo, a ponto de ele deitar lá debaixo da árvore e dormir. Irmãos, o cansaço físico. Tem um livro que você devia ler chamado Sociedade do Cansaço. As pessoas, elas se orgulham de dizerem que estão cansadas. As pessoas se orgulham de dizer que trabalham muito. As pessoas têm vergonha de falar viciadas em trabalho. Elas têm vergonha de falar que elas não estão fazendo nada. Elas têm vergonha de falar que ficaram à toa num dia de folga. Muitas pessoas se constrangem pelo fato de tirar um dia para não fazer nada na vida, porque as pessoas estão escravizadas por uma necessidade de mostrar que estão trabalhando. Esse não é o assunto principal aqui. Mas o fato é que o profeta estava extremamente cansado fisicamente. Irmãos, o trabalho é uma bênção. Gênesis capítulo 1, eu já falei sobre isso de uma forma bem detalhada aqui. Lá no verso 28, Deus diz ao homem que ele devia multiplicar e ele deveria dominar e sujeitar a terra. O sujeitar e dominar tem a ver com desenvolver a partir daquilo que o Senhor concedeu a ele. O que é isso? Trabalho. Você vai pegar a criação que o Senhor te deu e você vai fazer coisas boas com aquilo. Então, o trabalho,
ele é de fato uma bênção, mas o mesmo Deus que mandou trabalhar, ele sendo Deus Todo-Poderoso, ele fez o mundo em 6 dias e ao 7º ele descansou. A maioria dos crentes, se perguntar para eles assim, em quantos dias Deus fez o mundo? Ele responde rápido assim, 7. Porque ele não se acostuma com a ideia de ter um Deus que descansa. Deus fez o mundo em 6 dias. E ao 7º descansou. E Deus descansou não é porque ele precisa descansar. Ele descansou para mostrar para você que você não é de ferro. Ele descansou para te dar exemplo que você precisa de pausas. Irmãos, cansaço físico pode te levar à ruína. E digas de passagem, o cansaço físico geralmente ele é seguido de uma baixa emocional. A pessoa chega num ponto que ela pode dormir à vontade, que ela não descansa. Alguém já chegou nesse ponto assim? Só eu? Cansaço escraviza, trabalho escraviza, ativismo escraviza. O profeta estava muito cansado. Muito cansado. Inclusive, as pessoas são viciadas em agitar-se. Outra coisa que eu já falei aqui também. A pessoa, no domingo, ela agita o dia inteiro. E aí ela reclama da segunda-feira, porque a segunda-feira é ruim. Porque o dia que ela tinha para descansar, ela ficou zambitando para um lado e para o outro. Aí vem para a igreja, dorme no culto, porque ficou agitando o dia inteiro. E aí, na segunda-feira, reclama que segunda-feira é muito ruim. Você foi criado com a necessidade de descansar, de parar, de ter pausa. Você não respeita e depois fala que começar a semana é ruim. Ruim é você que não respeita as leis que o Senhor determinou para que você vivesse em cima delas. O pessoal aí já sabe. O pessoal da minha família também já sabe. Eu não fico agitando domingo para lá e para cá, não. Não fico. Porque eu não vou vir para o culto cansado. De jeito nenhum. Raramente, quando é um negócio assim, a turma que me chama para almoçar sabe que eu almoço e faço o quê? Vou embora. Porque eu não fico andando de um lado para o outro. Por quê? Porque eu também não sou de ferro. Você deveria prestar atenção um pouquinho nisso também. Mas enfim, o profeta Elias, além de desgastado fisicamente, desgastado espiritualmente, olha aí, verso 3, ele fala assim, então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e dizia-lhe, faça-me os deuses como lhes aprovesse amanhã essas horas, não fizerei eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se para salvar a sua vida. Em outras palavras, o que o texto está dizendo é que Elias estava fugindo. Fugindo. Irmãos, quando é que uma pessoa quer sumir? Quando é que uma pessoa quer fugir? Quando ela não está aguentando mais nada. Quando é que uma pessoa fala assim, gente, eu queria sumir. Quando ela não dá conta, quando ela não tem mais forças. E como eu disse, às vezes essa pessoa chegou num ponto que ela decidiu que ela tem que descansar, mas ela dorme e ela não descansa, ela tira folga e ela não descansa. Por quê? Desgaste emocional. Para Elias dormir não resolvia mais. A gente viu aqui no texto. E vai ver mais detalhadamente aqui. O profeta estava extremamente desgastado emocionalmente. A estrutura interior do profeta estava intensamente comprometida. E aí, irmãos, além de tudo, o profeta estava solitário. Ainda no verso 3 fala que depois que ele foge, fala que ele se foi, chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. O profeta tinha um aprendiz de profeta. E o aprendiz de profeta fica em Berseba e Elias decide caminhar sozinho dali para frente. Solidão. Eu não quero falar com ninguém, eu não quero conversar com ninguém, eu não quero ninguém no meu pé, eu não quero ficar dando satisfação para ninguém. E muitas vezes, a nossa história é parecida. A gente às vezes chega num ponto em que a gente não quer mais conversa com ninguém, que a gente não tem paciência para ouvir ninguém. A gente ainda fala assim, não, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Irmãos, o isolamento, às vezes, ele acontece de uma forma bem radical. Aquela pessoa que se prende no seu quarto, se prende na sua casa. Igual o Elias que foi para dentro de uma caverna.
Mas às vezes o isolamento ele se dá de outra forma. Porque às vezes você não tem condição nenhuma de sumir e de ir para uma caverna, porque você tem que pagar boleto, porque senão sua mulher vai arrumar problema com você, senão você vai deixar seus meninos com problema, e tem um tanto de gente precisando de você aí. Só que o que acontece? Muitas vezes as pessoas elas são rodeadas de gente e ainda assim elas são solitárias. Porque a solidão não tem a ver só com aquele isolamento de se trancar num lugar, como eu disse. A solidão também tem a ver com aquela pessoa que ela decide não abrir a sua vida para mais ninguém. Então, embora ela esteja cercada de gente, ela está cercada de relacionamentos superficiais. Ela fala para todo mundo que está tudo bem. Ela está cercada de gente que ri para ela, que pergunta como é que você está, que dá bom dia, que dá boa tarde, que de alguma forma até se importa, mas ela, mesmo cercada desse tanto de gente, ela está sozinha. Por quê? Porque ela não se abre para se relacionar. Ela decide se manter no nível da superficialidade. Ela decide que não vai abrir o coração para ninguém. Como é que Elias estava então? Cansado fisicamente, cansado emocionalmente, cansado espiritualmente, e Elias estava sozinho, solitário. Lembre-se disso. A solidão não quer dizer que você não tem ninguém ao seu redor. A solidão quer dizer que você decidiu que não vai abrir o coração para ninguém e que vai enfrentar seus problemas sozinho. E aí, irmãos, a gente começa então a entrar na segunda parte. Elias estava assim. Quais eram as raízes do problema de Elias? O que o levou a chegar nesse estado? Por que um dia ele quis desistir? Por que ele perdeu suas forças e não quis mais continuar? Segunda fase aqui, então, da nossa mensagem. Por que Elias estava assim? Primeiro, Elias estava tomado pelo medo. O verso 3 fala, temendo, pois, Elias, para salvar sua vida, se foi para Berseba. Temendo, pois, Elias. Medo. Irmãos, as pessoas dirigidas pelo medo, elas vivem coisas que são inacreditáveis. Eu já contei para uma turma aqui, mas acho que foi de manhã, que a minha esposa e a mãe dela morrem de medo de sapo. E um dia, uma olhou para a outra, estavam as duas dentro de casa sozinhas, e falou assim, na sala tem um sapo. Aí a outra olhou e falou assim, tem mesmo. Pior ainda, não era um sapo, era uma ranzinha daquelas que pula dessa altura assim, sabe? Então, e aí que as mulheres saem correndo e tal, enfim. E aí ficaram lá vigiando. E o bicho não ia embora, irmãos. Aí, daí a pouco deu vontade de ir no banheiro. Uma falou assim, você fica aqui vigiando, porque se ela sair dali, para onde ela foi? E aí ficou lá vigiando. A mãe dela ficou vigiando e ela foi ao banheiro, e a outra foi ao banheiro. E assim elas ficaram de plantão horas, olhando da cozinha para a sala, com medo do terrível monstro avançar sobre elas, engoli-las e destroçar a família. Horas ficaram assim. E aí quando tinha que fazer alguma coisa, revezava, aí ligaram para o Cláudio, meu sogro, ele estava longe. Aí o meu sogro chegou, já à noite, depois de horas de desespero e aflição. Foi o vizinho? Então é porque do meu sogro deve ser outra, tem outras histórias também. Aí o vizinho chega lá, tinha um pedaço de papel na sala, que olhando de um determinado ângulo, parecia ser esse animal monstruoso que ataca as pessoas que eu falei aqui. E elas ficaram horas vigiando um papel. Isso não é uma piada, ela está aqui para confirmar para os irmãos que é verdade. E elas ficaram horas do dia paradas vigiando um pedaço de papel que elas acharam que ia dominar a família. O medo, irmãos. Quando você é dominado pelo medo, você fica paralisado. Você não dá conta de reagir. Quando você é dominado pelo medo, você constrói uma situação que nem existe, porque você foi dominado pelo medo. Irmãos, e eu quero fazer
uma observação aqui. O texto fala que Elias estava temendo quem? Jezabel. Aí você pensa, o homem que orou e parou de chover, que orou e voltou a chover, o homem que enfrentou 450 profetas de Baal, ele ficou com medo da Jezabel. Irmãos, o livro de Provérbios fala do temor de homens, quando você tem medo das pessoas que estão ao seu redor. O temor de homens, o livro de Provérbios fala assim, quem teme ao homem arma ciladas, mas o que confia no Senhor habitará seguros. O que o livro de Provérbios está dizendo é que se você viver com medo, você viver submetido às pessoas, se você viver controlado pelas pessoas, você estará armando uma armadilha para si próprio. Tem um livro de um escritor chamado Ed Welch, chamado Quando as pessoas são grandes e Deus é pequeno. Quando você vive submetido às pessoas e não submetido a Deus. Quando você vive escravo da aprovação do outro, do reconhecimento do outro. Quando você vive escravo do que o outro quer da sua vida e por aí vai. E aí nesse livro ele faz uma citação assim. O que ocorre no seu coração quando você não é reconhecido por algum serviço, talvez até na igreja? O que ocorre no seu coração quando te negam uma posição que você almejava? O que ocorre no seu coração quando por algum motivo você é substituído no trabalho, nas funções da igreja, quando você é substituído no âmbito das amizades? Tinha uma pessoa que conversava muito com você, passou a conversar com a outra, né? Parece bobo, né, irmãos? Tem gente que exige amizade exclusiva. Tem gente que quando você começa a conversar com outra pessoa, ela fica com raiva de você. Estou falando de adolescente, não. Estou falando de adulto, viu? Adulto que acha que o mundo gira em torno dele, né? Tem que ensinar física para essas pessoas que acham que o mundo gira em torno dela. Porque o mundo gira em torno do sol, né? Então, ele continua falando. O que ocorre no seu coração quando o seu relacionamento entra em conflito? Quando um desejo não realizado te tenta? Aí ele diz assim, seja a discórdia, amargura ou raiva, se eu demonstro que eu estive confiando na realização daquele desejo para alcançar as minhas necessidades, eu confiei no homem ao invés de confiar em Deus. Muitas vezes o medo nem sempre é esse medo dos monstros que a família da minha esposa tem. Às vezes, o medo, ele está ligado a isso. Você vive submetido às pessoas, em busca de aprovação, em busca de reconhecimento, com medo que as pessoas vão pensar de você, e por aí vai. Irmãos, o que levou o profeta para aquela situação? O medo. Outra coisa. No verso 4, ele fala assim, quando ele vai orar, ele fala assim, basta, não sou melhor do que os meus pais, peço-te, tira minha vida. Elias dizendo para Deus assim, eu quero morrer, porque eu estou fracassando, e eu não sou melhor do que os meus pais. A gente não sabe quem são os pais de Elias, nem quais foram as suas obras. Mas a ideia aqui é que ele se vê diante de um desafio que ele não estava aguentando transpor, e ele olha para a vida dos seus pais e parece que ele enxergou que seus pais foram melhores do que eles, talvez foram mais fortes do que ele, talvez foram mais resilientes do que ele, tiveram mais fé que ele, não sei. Mas ele fala assim, é melhor eu morrer porque eu não sou melhor do que os meus pais. Irmãos, Elias, além de tomado pelo medo, ele estava tomado pela autocobrança pecaminosa. Que tem uma autocobrança que é importante para você ser disciplinado. Uma autocobrança para você não viver aí relaxado. Uma autocobrança que é importante para você alcançar os seus objetivos. Uma autocobrança até espiritual para você orar, ler a Bíblia, buscar o Senhor, dizer não para o pecado. Mas a autocobrança aqui era pecaminosa, porque ele cismou que ele tinha que ser melhor que alguém. Que ele cismou que ele tinha que ser melhor do que seus pais. A ideia aqui é que ele tem um sentimento que ele precisa provar alguma coisa, provar.
que eu sou melhor do que eles, que eu fui mais longe, que eu tive fé como eles. Enfim, irmãos, a autocobrança pecaminosa, muitas vezes ela tem a ver com uma comparação injusta que você faz de si mesmo com as outras pessoas. E aí, com muita facilidade, você cai na competição. E aí você acha que você tem que ser melhor do que a outra pessoa. Quem disse isso? Irmãos, existem pessoas que passam apertos terríveis, não propriamente para alcançar os seus objetivos, mas é porque elas precisam provar alguma coisa para alguém. Elas precisam provar alguma coisa para o pai, para a mãe, para os irmãos, para as pessoas que estão ao seu redor. Tem uns coaches aí no Instagram mostrando, né, que aquela pessoa que foi humilhada pela professora e ele venceu na vida e ele passa de carrão na frente da professora. Irmãos, isso é egocentrismo. Isso aí é você no centro. Isso aí é competição. Isso não tem nada a ver com a glória de Deus. Isso não é bonito. Diante do Senhor, isso não tem validade nenhuma. As pessoas que têm uma autocobrança pecaminosa, porque eu estou me comparando com alguém, porque eu tenho que ser melhor que alguém, porque eu tenho que provar alguma coisa para alguém. Isso vai arrebentar com a sua vida, porque sempre tem alguém melhor que você. Isso vai arrebentar com a sua vida, porque sempre tem alguém que vai mais longe que você. Sempre tem uma pessoa que é uma esposa melhor do que você. Sempre tem uma pessoa que é uma mãe melhor do que você. Se você fica muito no Instagram, então lá está cheio de gente que só mostra aquilo que quer. Sempre tem um profissional melhor que você. Sempre tem alguém ganhando mais dinheiro que você. Sempre tem alguém que faz mais conquistas do que você. Enfim, se você ficar aí, refém das comparações e se cobrando por causa disso, isso vai acabar com você, porque ninguém dá conta de viver assim muito tempo. Era assim que o profeta estava. Vamos continuar. Lá no verso 10 do capítulo 19 aí, ele fala assim, ele respondeu, eu tenho sido zeloso pelo Senhor. Isso lá na frente, já Elias conversando com Deus, lá na caverna, e ele fala, eu tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas, eu fiquei só, e agora eles querem me matar. Irmãos, você percebe aqui no profeta aquele sentimento da autopiedade. Eu sou uma vítima. Eu sou uma vítima. Eu sou um homem bom no meio desse tanto de gente ruim. E aí Deus vai provar para ele que isso é mentira. Ele fala assim, tem mais 7.000 homens de Deus aí. Não é só você que está aí, não. Não é só você que está resistindo, não. Não é só você que está me servindo, não. Mas enfim, o fato é que você percebe isso, essa autopiedade orgulhosa ainda, né? Eu tenho sido zeloso pelo Senhor dos exércitos. Irmãos, isso também acaba com as pessoas. E outra coisa, quando você começa a ficar escravo desse tipo de coisa, você começa a olhar para os problemas com lentes de aumento. O profeta fala, gente, eu fiquei só. 7.000 pessoas servindo ao Senhor, e ele achava que ele estava sozinho. Por quê? Porque aí você começa a aumentar o problema. Você já viu aquela pessoa que você encosta perto dela, você está numa luta, às vezes precisa desabafar com alguém, e fala assim, olha, eu estou passando uma situação tão difícil. O que está acontecendo? Ah, está acontecendo isso, isso, isso. Aí a pessoa fala assim, a minha luta é muito pior que a sua. O meu problema é muito pior que o seu. Eu estou sofrendo muito mais do que você. Irmãos, quando a pessoa fica focada nos problemas desse jeito, quando a pessoa ela assume esse lugar da vítima, ela é sofrida, ela é rejeitada, ela é injustiçada, ninguém mais presta. E ela está ali sozinha. Esse era o quadro do profeta naquele dia. Vamos entrar na última fase aqui do texto para a gente terminar. Por causa de tudo isso, o profeta chegou num lugar em que ele falou, eu não tenho mais força, eu quero desistir. Como é que Deus tratou o profeta? Irmãos, primeiro,
o profeta foi tratado sendo cuidado fisicamente. Quando ele parou lá debaixo da árvore, eu não vou ler porque nós já estamos com a hora avançada aqui. O texto diz que o anjo mandou ele comer, beber e dormir. Depois de um desgaste físico, depois de um desgaste emocional, depois de tanta luta, ele precisava parar para ser cuidado. Coisa simples: comer, beber e dormir. Cuidado físico, renovar as forças, cuidar da saúde. Irmãos, o apóstolo Paulo, quando escreve para Timóteo, lá na primeira carta, Paulo escreve para uma pessoa, pelas palavras de Paulo, você vê que Paulo está escrevendo para uma pessoa que estava desanimada, que estava sofrida. E às vezes, pelas coisas que Paulo fala, parece que ele está querendo combater um sentimento de Timóteo de desistir. Timóteo era um jovem pastor, que inclusive muito doente, e que estava enfrentando muita luta para liderar a igreja de Éfeso. E aí, quando o apóstolo Paulo escreve para ele, uma das coisas que Paulo fala é: cuida de ti mesmo e da doutrina. Fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo quanto os demais. Resumindo, o que Paulo estava falando para Timóteo é que o avanço da igreja, o avanço do reino, que as outras pessoas serem abençoadas, estava condicionado a Timóteo cuidar de si mesmo. Então ele falou: cuida de você. E fazendo assim, as outras pessoas vão ser abençoadas também. Então, como é que Deus tratou Elias? Ele foi cuidar dele. Comer, beber e dormir. Você precisa comer direito, você precisa dormir direito, você precisa descansar de tempo em tempo, antes que seja tarde. Quem não descansa de tempo em tempo, de alguma forma ele vai ter que parar depois. É melhor que a enfermidade não te pare. Vamos lá. Segunda coisa que a gente vê aqui no tratamento de Deus, além do cuidado pessoal: confronto. Irmãos, quando Elias está lá dentro da caverna, Deus chega para Elias e fala assim: que fazes aqui, Elias? Eu não sei se a pergunta para ele foi assim: que fazes aqui, Elias? Ou se foi: que fazes aqui, Elias? Mas o fato é que a pergunta foi: você está fazendo o que aqui? Em que sentido? O seu lugar não é aqui. Elias deveria estar profetizando lá em Samaria, lá na capital do Reino do Norte, onde as coisas estavam acontecendo, e ele estava lá dentro de uma caverna. Aqui, de uma forma muito sábia e amorosa, mas aqui era um confronto. Deus está falando para ele: aqui não é o seu lugar. Eu não te chamei para estar aqui. Confronto. Ele estava centenas de quilômetros do lugar em que ele deveria estar. O que Deus estava mostrando para ele era isso: você está querendo estar num lugar que eu não tenho para você. E tanto é assim que depois de conversar com Deus, o que Elias faz? Sai da caverna. E se você continuar lendo a história, você percebe que ele vai continuar então o seu ministério. Confronto. E às vezes a gente precisa disso. Confronto. E diga-se de passagem, a pessoa que assumiu a posição de vítima, se ela não tiver quebrantamento, ela vai ficar mais vitimizada ainda quando o confronto chegar. Porque ao contrário do profeta Elias, dificilmente Deus vai falar direto com você. É bem provável que ele vai arrumar alguém para falar com você. Não é todo dia que as pessoas estão ouvindo a voz de Deus por aí. E aí, você que precisa do confronto, já vai se preparando para você não ficar nervosinho quando alguém falar alguma coisa com você. Você precisa ser chamado a atenção. Depois do confronto, você percebe aqui que Elias precisava de um renovo espiritual. Aqui você percebe que ele está ouvindo a voz de Deus. E Deus fala com Elias: você vai sair dessa caverna. Você vai ungir o Eliseu como o próximo profeta. Você vai ungir o Azael como o próximo rei da Síria. O que Deus está falando para Elias é que: olha, eu estou te dando uma direção. Estava dando para ele ali um caminho para ele poder seguir. Você vê nisso um renovo espiritual.
Se você observar os textos anteriores, as últimas decisões de Elias foram tomadas na pressão. Na pressão. Ele fica com medo, ele vai para Berseba, ele larga o aprendiz do profeta, e ele caminha mais um pouco, e depois ele vai para a caverna. Tudo na pressão. Tudo assim, eu estou olhando as circunstâncias que me rodeiam e eu vou tomando decisão. E agora? Agora ele tomou a decisão ouvindo a voz de Deus. Renovo espiritual. Às vezes você está no caminho da desistência, mas você tem que parar, tem que ouvir Deus, tem que ler a sua palavra, tem que conversar com gente de Deus que tem bons conselhos para a sua vida, tem que dobrar o joelho em oração, tem que falar com o Senhor, tem que vir para o culto, renovo espiritual, o caminho é esse. Não tem renovo espiritual no Instagram, não tem renovo espiritual nas séries da Netflix, não tem renovo espiritual em qualquer outra fonte de entretenimento que você estiver procurando aí. Renovo espiritual. E aí, irmãos, o texto termina com a recuperação de propósito. Porque o Elias estava querendo sumir, fugir e morrer. E Deus estava falando para ele: você precisa ungir o próximo rei da Síria. Você precisa ungir o próximo profeta que vem depois de você. O que Deus estava mostrando para ele: olha, eu tenho coisas para fazer por meio da sua vida. Você não pode parar aqui. Recuperação de propósito. As pessoas dirigidas pela pressão, elas vão ficando perdidas e elas vão perdendo isso, o senso de propósito, da sua missão, do motivo pelo qual elas foram criadas, do que elas deveriam fazer, de onde elas deveriam investir seu tempo, suas energias, e por aí vai. E por último, irmãos, o profeta Elias, ele é presenteado com gente do seu lado. Lembra que lá atrás ele estava sozinho. Se você ler o capítulo 19 todo, você vai perceber que agora Elias vai andar ao lado de Eliseu. E Elias só vai deixar Eliseu no dia que o Senhor o leva numa carruagem de fogo para o céu. O que você percebe é que parte da cura de Elias estava na pessoa que Deus colocaria do seu lado. Irmãos, tudo coopera para você andar sozinho. Tudo coopera para você largar as pessoas de lado. Tudo coopera para você não confiar em ninguém, você pensar que ninguém presta, que não dá para abrir o coração com ninguém. Mas saiba que Deus curou o profeta Elias colocando uma pessoa do lado dele. Relacionar-se é trabalhoso, é verdade, mas nisso pode estar uma fonte de bênção e de cura para a sua vida. Uma pessoa que queria desistir foi renovada espiritualmente, recuperou o seu propósito, foi cuidada fisicamente e recebeu gente para andar do seu lado. Para de fugir dos relacionamentos. Para com essa palhaçada carnal de que hoje em dia não dá para ter amizade. Isso é uma mensagem do diabo para a sua vida. Porque quanto mais sozinho você estiver, mais vulnerável você estará. E mais fácil ele te dominará. E mais fácil o sistema desse mundo vai te sufocar. Coloca a sua vida diante do Senhor. Poderá ser que essa seja a sua história. Talvez em algum aspecto da vida esteja pensando em desistir. É algo absolutamente normal. O profeta Elias também passou por isso. Mas o Senhor o curou, cuidando dele fisicamente. O Senhor o curou, o renovando espiritualmente. O Senhor o curou, colocando gente do seu lado. O Senhor o curou, dando a ele uma recuperação de propósito. Senhor, em nome de Jesus, poderá ser que nessa noite tem gente aqui precisando ser cuidada. Senhor, poderá ser que nessa noite tenha gente cansado, esgotado, abatido, como Elias, pensando em sumir e fugir. Ó Deus, nós queremos pedir ao Senhor que assim como naquele dia manifestou-se o cuidado do Senhor sobre a vida do profeta, que nessa noite
cada um que nos ouve se sinta cuidado e abraçado pelo Santo Espírito do Senhor. Eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, que inclusive o cuidado do teu Santo Espírito pode vir por meio de gente que o Senhor coloca no nosso caminho. Ó Senhor, abre os nossos olhos e abre o nosso coração para aceitar que o Senhor coloca gente para cuidar de nós do nosso lado. Ó Deus, poderá ser que tenha gente aqui que precisa de um renovo espiritual. Ouvir a sua voz, dobrar os joelhos em oração, recuperar o seu propósito. Poderá ser que tenha gente aqui perdido, apenas religioso. Meu Deus, assim como que o Senhor fez com Elias, nós pedimos que o Senhor faça novamente. Que o Senhor dê a cada um o senso da missão, o senso do propósito, o senso da utilidade nas tuas mãos, o senso de como é importante a missão que está sobre a vida das pessoas. Senhor, nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos dê a graça de parar para ouvir a tua voz e nos dê a humildade para receber as pessoas que o Senhor coloca do nosso lado. E que também nós possamos ser a pessoa que o Senhor coloca do lado de alguém. Ó Deus, nós não podemos parar pelo meio do caminho. Que no Senhor a gente seja fortalecido e renovado para prosseguir. Em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, o Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que a comunhão do Espírito Santo de Deus repouse sobre vós e sobre o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém.